Boa tarde, Itaiaçu. Boa tarde, Itaiaçu. Espero que todo mundo esteja bem aí. Como que você tá, Juninho? Eu tô bem, cara. E tu? Eu tô bem. Estás bem? Só tô com um pouquinho de gripe, ó. Tô com a voz meio... Eu ia perguntar se você tá bem. nariz. Você tá realmente bem, cara? Eu tô bem, é só com o tempo ruim, né, cara? Seco, É. seco. Embaçado. Então chegamos com mais um Conexão Arte aqui Chegamos. Um pouquinho atrasado Alternativa aí. FM 98,5. São exatamente meio-dia e 40. Falar um pouco sobre caricatura, né? E o mercado da caricatura, o caricaturista e tudo mais. Que é, né? O caricatura é um desenho de personagem da vida real. Tal como políticos e artistas, que são os mais feitos, né? Os mais parodiados. Sim. Porém, a caricatura ela enfatiza e exagera as características das pessoas de uma forma humorística, assim como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Ser caricato é o ser objeto da comicidade, ironia ou ter algo peculiar na face ou no corpo, levados ao exagero, a sátira jocosa ou como crítica de costumes, né? Acho que é os mais vistos, assim, de ver. Sim, você deu uma definição do que seria a caricatura, né? É quase a mesma coisa que você disse aqui. Caricatura é um desenho baseado em um personagem real, né? Como você disse, porém enfatiza e exagera as características da pessoa, geralmente de uma forma humorística, né? Geralmente, nem sempre é de uma forma humorística, mas a maioria das vezes ela tem essa característica. Às vezes ela é dado como algo estético mesmo, né? Sim. Não é nem para parodiar, que nem o Sebastian Krug, que é um dos maiores caricaturistas hoje em atividade, ele não faz querendo parodiar, mas ele faz mais por uma questão estética, assim, ele faz como se fosse quadros, ele faz realista, né? O legal desse cara é que ele faz as caricaturas que a gente normalmente vê é sempre desenho, meio cartunesco, assim, né, Jean? O Sebastian Krug, ele faz mais um negócio mais realista. Isso que é o interessante dele, ele faz a caricatura com, vamos dizer, as partes mais, que nem por exemplo, se alguém tem um nariz maior, ele faz lá a pessoa bem nariguda, só que ele faz numa pintura realista, isso que é o bacana. Parece que a pessoa ela é de verdade, mas tem um rosto meio deformado. A caricatura ela pode ser tanto usada de técnica realista, Isso. Quanto pode ser de técnica mais puxada pro cartoon, mais puxado por uma charge, enfim, tem vários tipos de caricatura e vários métodos, né? Você tem aquela que se assemelha mais de uma pintura a óleo, você tem algumas que são mais traços, achuras, enfim, depende da finalidade e do tipo de caricatura que está sendo feita. A palavra caricatura, o termo caricatura vem do italiano caricare, que significa exagerar. Que legal, cara, essa Bacana, definição. né? Da hora mesmo, cara. Não sabia não. Que significa também exagerar, aumentar ou algo em proporção, né? E, cara, a caricatura, ela é a mãe do expressionismo, que é um outro tipo de arte. Exatamente. Que também enfatiza os pontos mais fortes de alguma figura, né? Que nem, por exemplo, surgiu no início do cinema o movimento do expressionismo alemão, e se você vê se os cenários do expressionismo alemão, eles eram bem exagerados, assim, né? Os prédios, o pé do prédio era fininho e as pontas eram bem largas, assim, era um negócio bem marcante, cara. Nessa parte, a distorção e o uso de poucos traços são comuns na caricatura, né? Disse que uma boa caricatura pode ainda captar aspectos da personalidade de uma pessoa através do jogo com as formas com os jogos com as formas. É comum sua utilização nas sátiras políticas. Às vezes esse termo pode ainda ser usado como sinônimo de grotesco, né? Porque realmente fica um negócio bem exagerado, assim. Eu vi uma caricatura do Barack Obama que eu não sei se eu ria ou se eu ficava, caramba, que estranho. Aliás, eu via muito caricatura em revista de tipo a Veja, Isto É, principalmente de personalidade da mídia, assim. Nossa, eles faziam muito isso com político, cara. Político ele satiriza até dizer chega, assim. Acho que a maior vítima deles são políticos. Você falou aí da caricatura ser a mãe do estilo expressionismo, né? Se você já falou dessa parte. E Annibale Carracci foi o pioneiro. Foi o pioneiro. Ou o primeiro, né, também, a utilizar esse estilo. Ele vinha de uma família de pintores italianos no fim do século XVI, então foi esse cara que começou a utilizar, utilizar desse estilo e sim, começou como
como crítica, né, ou sátira, geralmente a temas políticos. E hoje eu acho que esse modo de se usar a caricatura se não um dos maiores, ou o maior meio de se fazer essa arte, né? Geralmente a gente vê em jornal, revistas, satirizando em grande parte personalidades políticas, né? E criticando coisas como a corrupção e vice-versa. O Carracci, cara, né? Anibale Carracci, já é isso o nome dele? Anibale ou Anibale. Anibale Carracci, né? Ele era irmão de um pintor conhecido, que era o Ludovico. E um outro irmão chamado Agostino. Esse Ludovico, ele era bem conhecido e tudo mais, né? E o termo caricatura ele apareceu a primeira vez em 1646, né? Com a finalidade de nomear as séries de desenhos satíricos de Agostino e Carracci. Eles nomearam um estilo que já existia, mas não tinha nome, né? Praticamente, assim. Isso que é o engraçado. Isso é legal pra caramba. Não, pô, caricare, né? Caricatura, um negócio bem exagerado. Bem exagerado, né? A primeira caricatura realizada no Brasil foi uma charge política, de autoria de Manuel de Araújo, em 1836. Até os dias atuais, como a gente disse, é muito usado para criticar, satirizar e ironizar temas sociopolíticos como a corrupção. Não só essa finalidade, mas é uma que é largamente utilizada, a caricatura, nesses temas. Os principais meios de publicação são o tradicional jornal e revistas, né? Mas hoje em dia também em sites, publicações, exposições, enfim, portfólios pessoais. Você falou da questão política, Jean. É comum, cara, vermos caricaturas políticas em nossos jornais ou revistas, né? Era mais ou menos ali no século XVIII, começou mais ou menos ali a ser introduzida em jornais, e foi mais ou menos nessa época que começou a ser introduzida a questão política, né? Assim, o Anibale Carracci, ele já usava isso, né? Satirizar políticos, né? Só que não era um negócio meio abrangente, assim, não era todo mundo, mas foi mais ou menos ali no século XVIII que começou um negócio, virou febre. Você via muito político sendo satirizado, cara. Sei não se os caras não ficavam bravos já. A maioria, né? Que tipo assim, a caricatura, por exemplo, no âmbito, vamos supor, de uma exposição, que inclusive a gente vai falar sobre isso também, que é o mercado da caricatura, né? Que não é só jornal e revistas, e não é só para criticar política. Por exemplo, né? Se você é contratado a uma festividade para fazer caricaturas, você primeiro tem que saber a que estilo que você vai fazer. Se você for fazer uma caricatura do mesmo jeito que você faz, vamos supor, para uma charge política, provavelmente o pessoal não vai gostar, não porque não seja engraçado, mas quando uma pessoa te pede uma caricatura, geralmente ela quer que você faça assim, com as diferenciações do estilo real, quer que você deixe ela com a cara diferenciada, mas sem exagerar aqueles aspectos que a pessoa não gosta. Então, geralmente, quando você vê as caricaturas de políticos corruptos, enfim, que você quer tirar uma onda, digamos assim, com ele, você exagera aquilo que talvez ele não goste tanto e exagera demais, né? Então, quando você vai fazer uma caricatura, por exemplo, o Juninho, eu não sei se ele já fez caricatura, mas eu comecei a fazer e eu dei uma estudada, sabe, para fazer, e quando a pessoa te pede uma caricatura, você não pode exagerar aquilo para ficar grotesco. Você exagera para ficar estilizado, mas porque a pessoa se reconheça e fala, ficou bonito. Isso que é interessante, cara. Mais ou menos ali entre 1815 a 1827, você falou da pessoa se reconhecer e tal, surgiu dois ingleses, né, que eram o James Gilray e o Thomas Rowlandson. Eles são considerados até hoje, né, um dos mais brilhantes caricaturistas de todos os tempos, e eles conseguiam fazer o observador de fato reconhecer Estamos ouvindo o programa lá no fundo. Eles faziam de fato você reconhecer, cara. De fato você reconhecer as pessoas que eles estavam satirizando e tudo mais, tá ligado? Sim. Eles eram brilhantes mesmo. Eles faziam realmente você reconhecer. Assim. Você tem os estilos, né, que a gente estava comentando. A caricatura humorística, que geralmente se enquadra aí no que a gente já citou, de citações de jornais, enfim.
E você tem, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre o mercado, né? O mercado da caricatura, onde o caricaturista se expõe e divulga seu trabalho e tira seu ganha-pão. Você tem o mercado editorial, que é esse mercado de revistas, jornais, sites. É o mais abrangente? Se não o mais abrangente, mas é o que mais se tem reconhecimento e, digamos, lucro. E contrato. E contratos, Então todo jornal, todo grande jornal, o jornal local, inclusive uma dica, eu não sei como funciona o jornal de Itaiaçu, mas a gente se dispõe aí, né, Juninho, para fazer algumas charges, algumas caricaturas. Eu cheguei uma época a entrar em contato com o editor do jornal, a gente conversou um pouco, mas por alguns motivos abrangentes de colocar uma tira em jornal acabou não acontecendo, mas houve a possibilidade e realmente estamos aí dispostos, se quiserem nos contratar. Ou nem se for algo, né? Ou freelance mesmo. Com contrato, mas é legal você às vezes abordar algumas coisas de uma forma artística. Pelo menos eu. Ou freelance mesmo, procurar e tal. Eu, quando eu vejo um jornal, vejo uma revista que tem uma charge legal ali, eu sempre dou uma paradinha pra ler. E divertido. Você, por exemplo, que não tem tempo para ler uma história em quadrinho gigante, ou talvez não goste, né, da temática, a tirinha é uma grande. A tirinha, a charge, é um negócio bem legal que rapidinho você faz, rapidinho você entende. Isso, o seu dia te deixa informado, né? Isso. Que o humor, faz dar uma risada. O humor eu acho que é uma forma bem interessante de você. Né? O humor ele te traz, o humor, a sátira, enfim, ele te desarma, né? Muitas vezes alguém vai te passar uma opinião de uma forma séria, mas você se arma contra ela. Então mesmo que o argumento do cara seja interessante, você fala, não, eu penso assim e é assim que eu vou pensar até morrer. E quando você dá risada, ele toca o seu íntimo, né? Porque foi tão legal que você fez dar risada e você pensa, pô, se me fez dar risada é porque fez algum sentido, ou não fez nenhum sentido. Aí você presta atenção pra... Aliás, a primeira caricatura publicada no Brasil foi uma charge política de autoria de Manuel Araújo Porto Alegre, né? Foi isso que a gente falou agora há pouco, né? Em 1836, aí o interessante foi durante o período regencial, né? Aí ele é lembrado como, né, o pioneiro da caricatura no nosso lindo Brasil verde e amarelo de grandes riquezas culturais. É isso aí. E voltando aqui a parte do mercado, a gente falou do mercado editorial, né, que é de jornais e revistas, mas você também tem outras adaptações. Por exemplo, tem um caricaturista que faz eventos, né? Vamos supor que você tem uma empresa e você quer fazer um evento que você tenha pessoas que querem caricaturas. Existem muitos eventos assim. E o dono do evento ali, ele paga para o caricaturista ou por hora ou por unidade, né? Só que o que diferencia essas caricaturas das outras? Geralmente o caricaturista ele precisa ser mais ágil, então o trabalho dele vai ser algo mais próximo de um rascunho. Quando você tem que fazer vários e num espaço de tempo curto, e quando você ganha por hora. Aí você tem que fazer aquele desenho que gaste menos tempo, mas que fique bem feito. Nunca que seja mal feito. Por isso, para você ser caricaturista, você tem que estudar muito desenho. É uma das áreas do desenho assim que te eu acho particularmente difícil pra caramba. É difícil. Você tem que ter muita noção de anatomia facial. Porque muita gente fala assim, bom, eu sou caricaturista. Não, mas na verdade ele faz vários bonequinhos iguais e coloca lá um bonezinho do cara, um cabelo, mas quando você vai ver é sempre as mesmas caras, né? Então, antes de tudo, o caricaturista de uma forma simples, com poucos traços, ele tem que repassar as características do rosto da pessoa, o que não é fácil não. O caso do Sebastian Kruger, né, que eu acho um dos melhores em atividade, ele é um caso interessante, cara. Como eu disse, ele faz caricaturas incríveis, só que a dele são caricaturas hiperrealistas, né? Ele faz em pintura em tela, sabe? Isso que é interessante, ele faz diferente, ele faz em pintura em tela, grande pra caramba, no pincel, só que no estilo de caricatura. Estilo não, né? São caricaturas. E ele consegue fazer de uma veracidade tão grande, cara, que você olha... Pô, eu vi um incrível dele que ele fez o Marlon Brando no filme Poderoso Chefão, né? E ele fez o Marlon Brando com todos os seus exageros, vamos dizer, entre aspas, assim, né? Tipo, aquela bocona volumosa pra frente, assim, a testinha pequena, só que, cara, você olha, você sabe que é o Marlon Brando. Imagina o cara pegar o rosto de alguém normal e conseguir transformar isso numa caricatura com todos os seus, entre aspas, exageros e conseguir deixar você reconhecer que é a pessoa. Isso que é o mais doido. Não, isso é fundamental para todo tipo de caricatura, mesmo que ele seja... Porque esse lance de ser pintado, parecendo uma figura real, isso cai no conceito de finalização de arte, né?
que a gente falou no começo, tem caricaturas que são assim, que demoram mais, que você precisa fazer uma finalização ali, que fica parecendo a textura de pele, enfim. Isso. E você tem caricaturas que precisam ser mais rápidas por questão de agilidade mesmo. Então, no evento você não pode demorar lá 5 ou 6 horas para fazer. O caso do Sebastian Krug é que ele vende meio como se por unidade. Tipo, encomenda, faz uma pra mim, ele vai lá e faz, sabe? Mas é imprescindível que... Eu citei ele, o estilo dele, porque pela questão da dificuldade mesmo do que é uma caricatura. Sim. Que eu acho dele bem complicado, cara. Só que é imprescindível que mesmo nesse estilo ou em outro estilo, é obrigatório que a pessoa se reconheça ou reconheça. Né? Se não reconhecer, não é caricatura. É meio que o conceito básico de uma boa caricatura, né? É você fazer a pessoa se reconhecer. Você fala assim, é o cara, é tal pessoa, né? Então, é muito louco. Não é nem só desse estilo, mais demorado, mas de todos os estilos. Não, é incrível, assim. E você já fez caricatura, mas você nunca vendeu nada do tipo assim, você só fez e... Já fiz alguns trabalhos já, sabe, de retrato. E caricatura mesmo eu já fiz algumas, mas eu lembro que eu vendi uma só. As outras demais foram para presente, que eu fiz, sabe. E eu falei, cara, é legal, eu pretendo fazer mais, inclusive eu já publiquei nas minhas redes sociais que eu tô fazendo caricatura, então o pessoal que quiser uma caricatura sua, pra dar de presente aí pro namorado, pra mãe, eu tô fazendo aí. Aí, antes de tudo, né, antes de me pedir pra eu fazer, dá uma passada lá e ver nas minhas redes sociais. Faça uma tatu. Eu queria dizer assim, pra pessoa ir lá ver a minha arte, se ela quiser um trabalho do Juninho, vai lá ver. Então é que eu brinquei pra gente, passa no estúdio dele, ver uma arte, faça uma tatu. Faça uma tatu também, né? Vai lá fazer uma tatu. Enfim, gente, agora a gente vai com um apoio cultural rapidinho, eu com essa voz de pato rouco, e a gente já volta já. Rouco é ótimo. Com conexão arte, com caricatura aqui pra vocês. Nossa, Jean. Alternativa FM. Voltamos aqui, Conexão Arte, com essa música do Mac DeMarco aqui, né, Juninho? Oba! A música do... O cara tá disperso aí, Juninho, quando você tá dançando aqui. Você tá ligado que eu vou pôr esse vídeo, né? O pessoal vai ver a tua dancinha. Cara, o legal é isso, é a desenvoltura dos apresentadores. Tá. E eu já vi muitos casos de quadrinhos, né? A gente tem esse estilo aí meio caricaturesco, assim, né, cara? Isso. É bem legal. Aliás, existe a revista Mad nos Estados Unidos, que é um negócio que é um barato essa revista, cara. Ela satiriza, rapaz. Eu tô apanhando com essa palavra. Ela satiriza tudo, essa revista. A famosa revista Mad, né? Sim. Ela surgiu nos anos 60 e, cara, que doideira que tem lá naquela revista. E as artes são sensacionais, assim. Uhum. Aliás, aquele carinha lá, que ele é o mascote da revista Mad, que é um molequinho que tem a cara de nerd, assim. Tem uma orelhinha e os dentes separados. Ele é o, se eu não me engano, é o rosto do fundador da Mad. Aí eles fizeram aquela cara dele assim. Ai, que legal. É um sarro, cara. É um sarro. E é de você dar risada de olhar a imagem na revista médica. Os caras são bons mesmo, assim. E só pra diferenciar, às vezes a gente vê algumas artes de outros personagens, a gente fala que é caricatura, né? No caso das fanarts e tudo mais. Só é considerado caricatura aquilo que representa uma pessoa real mesmo, né? Ou, no caso, um animal, digamos, real. Se você faz uma obra baseada em um personagem, por exemplo, do Batman, ou do Homem-Aranha, ou do Goku, tanto faz, com um traço diferente, é uma fanart ou uma adaptação de traço, não é uma caricatura do Goku, porque não existe. Se falar isso pra galera, eles vão chorar, mas o Goku não existe, gente. É verdade. Japonês, eu sinto muito. O cara que eu citei lá, o Sebastian Kruger, ele faz muito de artista, né? Acho que é o maior número de caricaturas que ele faz sobre artista. Ele fez do Alice Cooper, ele fez do Clint Eastwood, ele fez do Marlon Brando, ele já fez do Michael Jackson, ele já fez do Mick Jagger. A do Mick Jagger é um sarro, cara. Acho que eu já vi essa já. O Mick Jagger ele tem tipo uma boquinha carnuda assim. Aí ele fez a boca do Mick Jagger lá na frente, né? Um bico assim. Você ri só de olhar, cara. Eu falei, caramba, cara. E o engraçado é que a maioria dos trabalhos dele é encomendado pelos próprios artistas. Às vezes também
a alma da caricatura é você exagerar, né, em algumas coisas, mas como a gente disse, às vezes você até citou, alguns artistas pedem, pagam por essas caricaturas, né, mesmo que sejam mais exageradas, mas é legal porque você brinca com a percepção humana, né, com o olho humano, o olhar humano, assim, é legal pra caramba. Você vê como que o artista enxerga você ali, como que ele elaborou aquilo. É mais uma coisa mais expressão mesmo, né? Que é o que originou o expressionismo. Você falou sobre os ambientes, mas também tem quadros expressionistas retratando rostos, né? Então, não está focado ali na anatomia certinha do rosto, igual como se fosse um quadro do Renascimento. Ele é algo mais voltado para expressar sentimentos da pessoa retratada, né? Então você vê um olho grande, um olhinho pequeno, uma cor vermelha, azul. Faz até você reparar no que, às vezes você olha pro rosto de uma pessoa, você vê que tem alguma coisa marcante, mas você meio que não nota. Assim. É verdade. A pessoa tem uma boca mais carnuda, um olho mais expressivo e tal. O caricaturista vai lá e mostra isso, né? Tipo, ó, você bate, o cara tem um olho mais expressivo, grandão, assim, mais profundo, o cara tem uma boca mais carnuda e tal, e o cara vê aquilo, né? E às vezes até acentua não só essas questões físicas, né? Tipo, de um olho ser grande, ou nariz, enfim. Mas ressalta muito da personalidade do cara. Então, às vezes o cara tem uma cara fechada, vamos supor, né? Vamos supor, o Jean, eu olho pra ele e parece que ele tá sempre bravo. Às vezes alguma coisa no meu rosto faz isso, carrega né? esse semblante e às vezes eu carrego essa expressão e não sei. Então o caricaturista, vamos supor, exagera na minha sobrancelha bem pra cima, assim, carrega na expressão, aí você fala, que legal, eu pareço ser bravo, né, porque eu fico com a sobrancelha assim, assada. Ela é cerrada, né, ela já é mais assim. Então quando você faz, sei lá, um político sendo pego com a boca na botina, geralmente eles colocam o cara com a cara meio que de vergonha, usando a face dele. Exatamente. Mas se eles quisessem fazer aquilo de outro jeito, por exemplo, a mesma pessoa de uma forma feliz, eles iriam usar os mesmos recursos, mas para mudar de expressão. Então muitas vezes é interessante você olhar na caricatura e não só ir, tipo, vamos ver o que o artista quis exagerar, se foi o nariz, se foi a boca, mas você tentar enxergar um contexto da caricatura. Você fala, nossa, legal, ele retratou certinho a alegria que o Didi tem, vamos supor. Eles pegam tipo, o rosto do Didi, aí pega aquele sorrisinho do Didi assim personifica aquilo. Isso é verdade, é verdade mesmo. É bacana você sempre tentar. Por isso que muitos políticos. Destrinchar, né? Isso. Por isso que muitos políticos às vezes ficam bravos, cara. Que eu já vi casos de político processar desenhista, porque eles fazem. Que eles falou, o cara faz algo vergonhoso, aí faz ele com uma cara de vergonha, aí o cara, sei lá, ele tem aquele olhinho meio caído de triste, aí o cara exagera naquilo, assim, enfatiza aquilo, o cara fica com. Você dá risada, cara. Porque o engraçado da caricatura não é nem você ler o texto, você olhar, sacar o cara que gosta e rir, você ri. E muitas vezes eu já olhei caricatura e comecei a rir, eu falei, caramba, olha a cara do cara, é desse jeito mesmo, tá ligado? Você olha pro cara e fala, um exemplo foi o Clint Eastwood, um ator lá de 3 Homens e Confeito. O Clint Eastwood tem aquela cara de mal, assim, com o olho meio fechado, um sorriso meio sarcástico, assim. Aí o Sebastian Krug fez uma caricatura dele, aí você olha, você fala, caramba, olha isso. O cara tem uma cara de forasteiro mesmo, é muito louco, tá ligado? O Mick Jagger com aquela boquinha de roqueiro, assim. É muito engraçado. Tem várias caricaturas legais, tem umas do Gilberto Gil, de artista tem muito. Tem um monte, cara, que é legal pra caramba. E dá uma pesquisada nos estilos também, porque muitas vezes você acha que caricatura é só um estilo só, e tem vários estilos, vários jeitos de fazer, cada uma de acordo com o tempo de trabalho e a proposta, né? Como a gente ia falando, que a gente nem chegou no fim desse raciocínio sobre o mercado, ele é extenso, só que ele não tem, não são várias aplicações, né? Ele é extenso no sentido de você tem como trabalhar autônomo, você tem como trabalhar numa empresa editorial, enfim, vai do lugar que você mora. Por exemplo, a gente mora numa cidade pequena, se eu provavelmente morasse numa cidade um pouquinho maior, eu poderia também procurar alguns trabalhos, mesmo que freelancers, né, mesmo que por conta, mas já sabia direto onde ir. Então, sei lá, tem 3 editoras de jornal e revista, né? Aí eu mostro meu portfólio, por exemplo, falo, ó, tem esses traços aqui, se o cara gostar, ele contrata ou ele pede algumas peças. Mas como a cidade é pequena, eu
gostei da proposta, falei, pô, legal, caricatura, é um negócio que eu vou tentar também. Aí eu coloco a encomenda. Às vezes a galera quer dar um de presente, né? Se algum dia eu participar de algum evento artístico que tiver exposição, dá pra tentar fazer também na hora, se bem que eu acho que é mais difícil, né? Mais limitado. É o que tem muito, né? Mas dá pra tentar, enfim, tem várias aplicações. É uma coisa que particularmente tem uma aceitação legal por todo mundo, mas dentro do ramo artístico, falando da questão mais da galera que conhece história de arte, principalmente a galera mais culta, assim, culta não, eu posso dizer, conservadora, não gosta muito de caricatura. É difícil mesmo. Assim como não gostavam de HQ e nem de anime, principalmente o estilo japonês. A galera mais conservadora dos desenhistas aqui do Brasil, os mais antigos, odiavam o anime, falavam que era uma aberração e tudo mais. Por quê? Porque saía dos padrões, né? Você pega o anime lá, que tem a ver também com caricatura, eles exageram nos olhos, exageram na musculatura, na expressão. Então, às vezes, aquele desenhista que é mais padrão, que só gosta de desenhar anatomia certinho, tudo bonitinho, tudo bem funcionalzinho, quando ele vê que o negócio é novo, que vai além dos padrões, às vezes ele não aceita muito bem. Então na caricatura, dentro do meio artístico, também tem essa dificuldadezinha, que é do pessoal mais conservador, às vezes não gostar tanto da caricatura. Mas no geral todo mundo aceita bem. Uma música? Vamos para uma música. Né? Não tem mais nenhuma honraria, Juninho? Não tem, depois da música eu falo. Vamos para uma música. Vamos honrar a música. Vamos para um som bem legal agora. Eu quero só nascer de novo. Você chega essa pergunta? Mas posso se perder. Todo mundo que fica no estado de São Paulo, cara, 011. Voltamos ao Conexão Arte, agora exatamente 1h27. Eu adoro o riff dessa música, cara. É legal, vamos escutar um pouquinho. Olha a guitarrinha. Esse cara toca demais, cara. Jack Johnson, My Mind is for Sale. Mais esforço. Essa música é nova. É nova? Mas o Jack Johnson é um bichão, um bom artista. Eu gosto pra caramba. Ele é muito bom, cara. Estamos de volta com o Conexão Arte, né? Exatamente 1h28. Alternativa FM 98.5, canal 253 ZYU. 865. 865. Eu sempre quis falar isso, cara. ZYU 865. Na rádio, sempre você ouve o locutor. ZYU. É, alternativa 98.5 FM. Rapaz. Canal 253 ZYU 865. Eu falei, nossa, eu sempre quis falar isso. Mas vamos lá, voltando ao nosso tema, caricatura, né, Juninho? Fala aí, Juninho, você falou que você nunca tentou, ou se tentou poucas vezes? Não, nunca tentei. Você tem curiosidade, cara, de tentar? Tenho. É legal explorar, né, novos estilos. É que às vezes assim, eu fico preso estudando algumas outras coisas, aí eu esqueço às vezes, né, de dar uma vasculhada dos estilos. Uhum. Aí, só que tipo, caricatura eu nunca fiz, nunca peguei pra tentar, mas eu sempre fico vendo, assim, eu entro pra ver alguns artistas e tal. Eu acho interessante, mas eu vou tentar sim, cara. Eu vou dar umas estudadas, porque eu não tenho a mínima noção de como fazer uma caricatura. Se eu for fazer, eu vou fazer daquele jeito lá, né? Eu acredito que você tenha, sabe por quê? Falando sobre um trabalho que você fez recente aí. Você, inclusive, convido o pessoal para estar dando uma lida na HQ nova que ele fez, a Guarda-Luz Vermelha. HQ pequena. É one shot. One shot, né? Pra quem não quer dispor muito 9 tempo, páginas. Né? É bem legal. E o legal é que ele mudou um pouco o estilo do traço dele e manteve a pegada que ele já tinha, né? Então ele mudou até o rosto do personagem lá. Você vê que a anatomia facial dele tá diferenciada, tá com a testona, né? Caricato, tá né? Caricato. Então se você pegar aquela técnica que você fez com personagens e fazer desenhos realistas, por exemplo, se alguém pedir um desenho pra você, ou nem que não precisa ser pago, né? Você pega, sei lá, uma foto da sua avó e tenta transpor aquilo. Deu uma treinada, né? Só que é imprescindível que você tenha noção de anatomia facial. Isso o Júnior tem, né? Porque ele trabalha com HQ e tudo mais.
Mas pra quem às vezes quer desenhar e não aprendeu ainda anatomia facial, primeiro aprende a anatomia para depois você conseguir exagerar ela, né? Senão fica um negócio meio... Uma coisa que um artista, quando for aprender caricatura, tem que ter na cabeça que a caricatura não é você pegar, tipo, eu vou fazer o Michael Jackson. O Michael Jackson tem o nariz arrebitado. Eu não vou, tipo, arrebitar o nariz dele a um ponto de falar assim, não, tá arrebitado. Tá coerente, né? A questão é, você precisa estudar a anatomia do nariz do cara e saber como é que o nariz do cara é construído. Aí sim você dá eles até falam que é uma leve exagerada. Você praticamente pega já o... Por exemplo, se o cara tem uma boca grande, ela já é de certa forma caricata, por ela ser maior que o padrão. Aí você pega aquilo e dá uma aumentada maior e acentua os pontos mais fortes do traço. Eu vi que é um negócio assim. Só que mesmo assim é complicado, cara, porque você tem que deixar aquilo muito fiel. Imagina você ter que deixar o cara parecido, idêntico ao original, só que caricato. É brabo, cara. Legal. É brabo, velho. Inclusive, assim, eu nunca fiz caricatura distorcendo muito, né, a expressão facial. A única coisa que eu faço quando eu fiz caricatura, que foram acho que umas 2 ou 3 para presente, uma foi para mim mesmo. Não, eu ri agora porque o que você falou. Algumas eu fiz pra presente, uma pra mim mesmo, eu me presenteei. Eu queria, cara. Eu falei assim, eu tava assinado. Achei engraçado, não, desculpa, cara. No cantinho da folha, sabe? Tava assinado pra fazer no cantinho, um pedacinho. Eu sempre costumo também aproveitar a pedaço de papel. O Jean, ele tem a HQ dele, Autêntica Vida de um Copiado, que está disponível no Distopia, vocês podem pesquisar, é muito bom. Ele fez ele. Só que ali não é caricatura. Não é caricatura? Tá. Ali é me adaptando pro estilo do traço da HQ. Mas ele dá um ar, sabe? É o ar autêntica vida, né? Vamos dizer. É o estilo da autêntica vida de ser. Adaptação de traço, né? Vamos supor, se eu quiser pegar um personagem seu e colocar no meu traço, eu consigo. Mas que nem a gente diz, só é caricatura quando é partindo da pessoa real, sim. Mas quando você visa modificar ali. E, tipo, geralmente você tira muito do corpo e foca no rosto. Então você vê, geralmente as caricaturas são, não todas, mas quase todas têm um rosto grande e o corpo pequenininho ali. O foco é no rosto mesmo, na expressão. Eu já vi um caso, assim, você falou sobre o mercado, eu já vi casos de artistas que trabalham de autônomo, freelance, e eles são... Como é que eu posso dizer? Eles já fizeram exposições até em shopping, assim. Uma vez eu vi o Mimi Bebedouro, cara. Que legal, pertinho. Pertinho. E é um artista conhecido no estado de São Paulo, assim. Eu cheguei lá e quando eu tava andando, de repente eu olho, assim, uma ala espaçosa. E é grande as artes dele, cara. Parecia papel A1, de tão grande que era. Nossa, que legal, né? Aí tava pendurado, sabe? O legal era isso. Você poderia entrar e andar entre os desenhos, assim. E tinha tinha caricatura pra caramba, cara. Tinha jogador de futebol, político, artista, personalidade da mídia. Nossa, velho, tinha gente pra caramba nos desenhos do cara. Ele era bom, só que os dele eram uma parada muito engraçada. Pra você ver como que dentro da caricatura existe estilo, né? O realista, o mais cartunesco. O desse cara era uma parada interessante. As personalidades dele eram finas, ele fazia meio que bem fininho, assim. Que legal. Tipo, ele fez uma vez, eu lembro até hoje, o Ronaldinho Gaúcho, cara, com barato. O Ronaldinho Gaúcho sempre foi dentuço, né? Aí o dente do Ronaldinho Gaúcho parecia uma fiete, assim, uma fita comprida, branca, de tão fininho que ele fazia, cara. Era um estilo bem peculiar, assim, dentro da caricatura. Eu achei bem legal. Legal pra caramba. Uma vez lá em Monte Azul, foi onde eu conheci o Rodrigo. Que na época da faculdade a gente ia ter uma palestra, esqueci o nome do cara, ele é cartunista e chargista famoso. É o que trabalhava pro Ziraldo, né? Exatamente, trabalhava pro Ziraldo. E ele foi lá e ele explicou mais ou menos como funciona. Cara, o trabalho dele é legal, sabe? Aí ele falava, gente, até você pegar e fazer uma coisa simples, as coisas simples são as mais difíceis, né? Até você conseguir transpor a personalidade de uma pessoa de uma forma simples. Um tempo aí. Mas era legal, cara, você via, sabe, os trabalhos dele. O jeito que ele trabalhava com as cores, as caricaturas deles, a maioria eram coloridas, era legal pra caramba. Aí foi lá onde eu vi o Rodrigo lá, os caras falaram, inclusive a gente tem um rapaz aqui que trabalha com padrinho e tudo mais, aí apresentou o Rodrigo. Aí eu fui lá, conversei com ele e falou, cara, eu nem conhecia vocês na época. Nossa, não faz tempo, cara. Aí foi onde... não, você já conheceu, eu conheci o Igor.
E aí, enfim, aí foi bem legal, o cara aparece dele lá, ele explicou um pouco, sabe? Foi aí que eu falei, pô, legal, vou tentar fazer algumas coisas assim. Não por, tipo, quero trabalhar com tudo, mas é legal, às vezes ajuda. Por exemplo, pra tatuagem, fazer HQ, pra mim ajudou. Questão de traço fino, menos pressão na mão ajudou. E na HQ ajudou pra tatuagem também, e vice-versa. Então é legal você adaptar, pesquisar outros estilos, né? Pra você fazer. Um negócio legal, assim, que nem um pouco você falou sobre a questão adaptativa do artista, de ter que fazer um cara dentro de um estilo de desenho. Eu lembro isso me vem à cabeça, eu sei que não tem nada a ver, mas é um adendo que eu queria dar bem interessante, sobre a dificuldade mesmo de você ter que fazer alguém num estilo diferente, ainda mais bem simples. Nos Simpsons, cara, quando os Simpsons colocam artistas no desenho. É verdade. Tipo, apareceu lá o Donald Trump, cara. Fiquei impressionado, fiquei realmente muito impressionado ao ver o Donald Trump igualzinho dentro do estilo dos Simpsons, cara. Que é bem reduzido, né? É só a galera amarela. E o Simpsons tem aquela parada de ter a boca, a parte de cima, superior da boca mais exagerada pra frente, assim. O Simpsons tem esse estilo, né? O zoião redondo e grande, cara. Eu fiquei realmente muito impressionado. Aliás, os Simpsons são um baita desenho animado. Eu fiquei impressionado ao ver os Simpsons eles fazendo esse estilo. E conseguir botar um artista e fazer o cara ser idêntico, sabe? Dentro do próprio estilo. É uma parada muito interessante mesmo. Assim. Mas é isso aí, valeu, gente. Até mais, até quarta-feira. Até quarta-feira. Com mais Conexão Arte. É o quê? É nóis. É nóis. Valeu, cara. Valeu.